Racionalização de denominadores. Mas antes de entrar na parte de racionalização, a gente tem que ver algumas regrinhas e algumas operações que já foram vistas antes, tá bom? Vamos lá. Temos o seguinte: eu tenho aí a raiz cúbica de 3 elevado a 2 e vou multiplicar essa raiz cúbica de 3 elevado a 2 por raiz cúbica de 3. Muito simples. O que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu observo quando eu vou multiplicar radicais é que eu tenho que ter os mesmos índices. Aí eu tenho, né, 3 e 3. Os índices são 3. Aqui tem um 3 e aqui eu tenho um 3. Para o radicando, ou seja, o número que está aqui dentro, tanto faz, pode ser qualquer número. A única coisa que eu tenho que olhar é os índices. E eles estão aí, são iguais, eu posso multiplicar. Mas aqui, como os radicandos são iguais, então eu utilizo a propriedade de potência, multiplicação de potências de mesma base, né? Ou produto de potências de mesma base. O que é que eu faço? Nesse caso eu vou repetir o radical e o índice dele e repete a base, soma os expoentes. Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, então vai ficar 2 mais 1, 3. Vai ficar 3 elevado a 3. Então vai ficar assim, raiz cúbica de 3 elevado a 3. Mas como o índice e radical, índice e expoente do radical são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cancelar os dois. E aí, ó, o que é que sobra? Sobra só o 3. Eu tenho a raiz quadrada de 7, vou multiplicar pela raiz quadrada de 7. Olha o que é que acontece. Né, ó, os índices são iguais, eu já vi isso, os dois são raiz quadrada. O 7 em uma das raízes e o 7 na outra raiz. Então as bases são iguais quando eu for multiplicar as potências. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então 1 mais 1, 2, ficou 7 ao quadrado. Só que índice e expoente são iguais. Então o que é que eu faço? Cancelo os dois, ó. Quem é que sobra? Só o 7. Aqui eu tenho raiz sétima de 5 elevado a 2. Vou multiplicar pela raiz sétima de 5 elevado a 5. Índices são iguais? São. Ambas são raiz sétimas. Então tá de boa. Vou olhar só para as bases, né, que são os radicandos aí. Então repete o 5 e soma os expoentes. 2 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 7. Então ficou a raiz sétima de 5 elevado a 7. Beleza? Cancela os dois e sobra quem? Sobra só o 5. Então tá aí a minha multiplicação de radicais. Foi assim, na verdade eu queria só mostrar para vocês o que é que acontece quando índice do radical e expoente do radicando são iguais. Ó. Você cancela o radical, a raiz desaparece, sobra só o radicando. Vamos agora para racionalização de denominadores, que é o que a gente realmente vai ver hoje, né? A nossa aula de hoje é sobre isso. Então vamos lá. A gente vai ficar hoje só no básico, vocês já sabem disso, então vamos nós. O que é racionalização de denominadores? É a retirada do radical do denominador por meio das propriedades das potências e dos radicais. Aqui, pessoal, eu fiz uma adaptação, né, para uma linguagem que vocês pudessem entender. Eu ia reduzir um pouco mais, mas acabei deixando só até aí. Espero que vocês entendam, não na leitura, mas na resolução. A leitura é só para você ter uma ideia de como é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Ó? É a retirada do radical do denominador por meio das propriedades das potências e dos radicais. Então, se tem denominador, tem fração. Então, eu só vou me preocupar em racionalizar quando eu tiver fração. E quando o radical estiver embaixo, né, no denominador. Se ele estiver em cima, tanto faz para nós. Vamos lá para a prática. Olha aí. Eu tenho 2 sobre a raiz quadrada de 3. Beleza, eu tenho que racionalizar isso. Como é que eu vou racionalizar? Eu tenho que tirar essa raiz daí. Como é que eu tiro? Eu vou multiplicar isso pela raiz de 3. Ah, Ulisses, por que a raiz de 3? Porque quando eu multiplicar a raiz de 3 vezes a raiz de 3, eu vou ficar com raiz de 9. Ou a raiz de 3 ao quadrado. E aí eu vou poder cancelar, ó, índice com expoente. Vamos lá. Mas como é uma fração, em cima eu tenho que multiplicar pelo mesmo que eu multipliquei embaixo. Então eu multiplico em cima pela raiz de 3 também. Aí isso vai ficar igual a 2... Não, vamos logo embaixo. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai ficar igual
a raiz de 3 ao quadrado. E em cima vai ficar 2 vezes a raiz de 3. Então, 2 raiz de 3. Agora, expoente e índice no caso, né, são iguais. O que é que eu faço? Cancelo os dois. Quando eu cancelar, sobra quem? Sobra só o 3 embaixo e em cima 2 raiz de 3. Então, eu tenho 2 raiz de 3 sobre 3. E acabou. Acabou. Sempre que você tiver raiz quadrada no denominador, é só multiplicar essa raiz por ela mesma. Sempre que você tiver raiz quadrada no denominador, você multiplica por ela mesma. Então, se aqui fosse raiz de 2, aqui você multiplicaria pela raiz de 2. Se eu tivesse a raiz de 5, raiz quadrada de 5, aqui embaixo você multiplicaria pela raiz quadrada de 5 do mesmo jeitinho, tá bom? Vamos pro próximo. Quando o expoente não é quadrado. Então, se o expoente não é uma raiz quadrada, o que é que você faz aí? Você tem que dar um jeito de fazer com que o expoente do resultado aqui no denominador fique igual ao índice do radical. Quem é o expoente do 6? O expoente do 6 é 1. Então, quem é que eu somo com 1 que vai dar 3? É o 2, né? Então, eu vou multiplicar por quem? Pela raiz cúbica de 6 elevado a 2. Tá aí, ó. Então, eu vou ter que somar 1 com 2 vai dar igual a 3. Então, os índices vão ficar iguais. Mas, como eu multipliquei embaixo pela raiz cúbica de 6 ao quadrado, eu tenho que multiplicar em cima pela raiz cúbica de 6 ao quadrado também. Então, vamos multiplicar. Embaixo, ó, você vai repetir a raiz cúbica e vai somar os expoentes do 6. Então, 1 mais 2 vai dar 3. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Raiz cúbica de 6 elevado a 3. Por quê? Porque eu somei o expoente desse 6 com o expoente desse 6. Então, ficou 1 mais 2, 3. E em cima, você multiplica, né? 5 vezes a raiz de 6 ao quadrado, fica 6 raiz cúbica. Fica 5 raiz cúbica de 6 ao quadrado. Ponto. E agora, o que é que eu faço? Cancelo aqui, ó, o radical e o índice. Pronto, embaixo fica quem? 6. Em cima, você viu que eu desenvolvi aqui, né? Ó, 6 ao quadrado dá 36. Como era quadrado, dava para fazer de boa. Por isso que eu desenvolvi. Mas se fosse, sei lá, um número muito grande, não precisava desenvolver não. Até esse aqui, se você não quisesse desenvolver, poderia deixar assim, tá? Mas eu desenvolvi para ficar mais bonitinho. Então fica raiz cúbica de 36. Beleza? E como foi falado, não é? A gente vai ficar por aqui. Vocês vão resolver a questãozinha que eu já passei para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E valeu! Até a próxima!